paz do Senhor para todos meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com muita alegria é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. No dia de hoje eu quero ler uma palavra que encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a passagem que encontra-se no versículo 7 e vai até o versículo 10. Mas antes de ler, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. E certamente é normal você ter outros conhecidos, irmãos, irmãs, mesmo até pessoas que são crentes, fala a respeito desse canal. Passe o link, o endereço, para que eles se inscrevam. E assim, a hora que quiser, através do YouTube, ele pode ouvir a pregação da palavra, porque esta mensagem começa todo dia, mais ou menos 8 horas da manhã, e já fica no YouTube, e aí serão abençoados. Então, vamos ouvir a palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 7, e vai até o 10. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, nós vemos logo no início desse capítulo que Paulo está falando a respeito de um homem, e ele diz a respeito desse homem que ele foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, viu palavras inefáveis. Ele, pelo que entendemos, ele não quis dizer que era ele, ficou assim, botando em oculto, mas nós entendemos que era ele. E agora, ele começa a trazer algo da sua vida pessoal, meus irmãos. Quando ouvimos falar de Paulo, o iluminado, a gente tem a impressão que era um super-homem, cheio de poder de Deus, sem fraqueza, sem problema. Mas aqui está um pouquinho da biografia. Todos nós, irmãos, temos dificuldade. Não tem um super-homem. É que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não a fraqueza espiritual que leva ao pecado, a nossa fraqueza inerente ao ser humano. E aqui Paulo está falando a respeito de um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. Meus irmãos, não sabemos o que era esse espinho na carne. Não sabemos se Paulo tinha uma enfermidade que de vez em quando atacava eles. Alguns chegam a dizer, como ele escreveu para os Gálatas, vede com que em grande letra vou escrever, que ele tinha dificuldade de visão. Não sabemos se era uma enfermidade que ele tinha. Não sabemos se era uma perseguição sintomática. Não sabemos se realmente era um mensageiro de Satanás que vinha diretamente. E esse mensageiro de Satanás pode aparecer no homem, numa mulher, numa pessoa, em algo, um demônio. Mas o importante é que ele sentia o espinho na carne. Meus irmãos, o espinho na carne dói, sofre, sente-se. Às vezes é um espeto pequenininho, mas incomoda. E Paulo tinha essa deficiência, tinha esse espinho na carne.
Mas encontramos, meus irmãos, que ele diz que orei ao Senhor 3 vezes para que se desviasse de mim. Senhor, eu orei, meus irmãos, 3 vezes para que esse espinho saísse e desviasse de mim. Mas sabe o que acontece? Olha o que ele disse. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne, não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, que coisa! Às vezes, tem pessoas que ficam tão orgulhosos, e eu ouvi muitas vezes no púlpito, chegando certos pregadores, porque Satanás está debaixo de meus pés, e batia com os pés no púlpito, meus irmãos, não é bem isso. Ele está, quem pisou a cabeça dele foi Jesus, não é nós. Nós dependemos da misericórdia dele. E aqui Paulo, ele estava sentindo esse espinho na carne, que fazia sofrer, que fez ele orar, fez ele sentir a dependência de Deus, meus irmãos. Ali estava, por exemplo, o chamado calcanhar de Aquiles. Para quem não conhece um pouco da história grega, naquela história da guerra de Esparta, de Atenas, dos gregos contra a Troia, que também era um grego. Então, tem aquela história daquelas lendas dos semideuses, e tem o chamado deus da guerra que eles chamavam, que era tal de Aquiles, né? E aquele homem praticamente era impenetrável. Mas o calcanhar dele não foi, ele era vulnerável. Uma flechada no calcanhar dele eliminava. E parece que até acontece mesmo no final da história, que alguém deu uma flechada, qualquer coisa assim. Então, aquele era o calcanhar. Meus irmãos, dentro do sentido, mesmo o homem cheio do Espírito Santo, uma bênção nas mãos de Deus, que aparece no púlpito, parece que o homem todo poderoso, ele tem também o calcanhar de Aquiles. Ele tem um espinho na carne. E sabe o que acontece? O Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Em outras coisas, Paulo, isso aí é para tu não te orgulhar, não ficar exaltado. Meus irmãos, o Senhor nos disciplina de maneira tão gloriosa. Muito bom, muito bem, uma bênção, quando o Senhor está nos disciplinando. Mas o espinho dói. Nós queremos se ver livre do espinho, porque ele espeta, ele dói. E aí dá a entender que nessa situação, pode dizer, então eu sinto fraqueza, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias pelo amor de Cristo. E sabe como ele diz? Porque eu me sinto fraco. Devido a esse espinho, eu me sinto fraco. Eu não consigo vencer ele. Então, quando eu estou fraco assim, eu estou forte, porque eu vou buscar o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não amaldiçoe, não reclame. Quando estiver passando por várias dificuldades, o Senhor nos corrige de maneiras mais diversas. Às vezes é um espinho que nós temos, e com esse espinho nós vamos buscar mais, que a graça do Senhor nos basta para cobrir. Paulo, eu não vou te libertar desse espinho, não, Paulo, porque eu vou te manter na minha presença, me buscando, e assim será uma bênção, porque esse espinho vai te atrapalhar até a tua partida. Que coisa, né? E assim, ele diz que quando ele se sente que está fraco, ele está forte, porque ele sente, aí está o espinho me incomodando, eu vou orar, vou clamar, vou jejuar, vou consagrar. Pense nisso, meu irmão. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, abençoa teus servos, tuas servas, Senhor. Aqueles que me ouvem nesta oportunidade deste dia, que sejam abençoados pela pregação da tua palavra. Senhor, que sinto a necessidade de estar a teus pés. Pai eterno, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.